E aqui está a coisa que você precisa entender, é que Deus se importa com tudo o que lhe diz respeito. E não existe nada em sua vida que você não possa falar com Deus. Mas em vez de se concentrar em tudo o que está errado em sua vida agora, por que você não tira um dia, ou 1 hora, ou 30 minutos e apenas se lembre de algumas das grandes coisas que Deus fez por você? Obrigada por estar conosco. Eu creio que você vai gostar da palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Sabe, não há nada difícil ou complicado de se entender sobre o que vou dizer. Eu quero simplesmente falar com você sobre aprender a se concentrar nas coisas positivas em sua vida. Aquilo no que nos concentramos é o que se torna maior em nossas vidas. Então, se nós nos concentrarmos no que há de errado com tudo e todos, então nós chegaremos ao ponto onde isso é tudo o que vamos ver. Você pode se concentrar no que há de errado com seu trabalho, no que há de errado com a pessoa com quem se casou, no que há de errado com seus filhos. Na verdade, eu me lembro de ter sido tola no momento da minha vida, e então eu me sentei para orar. E olha a tolice que eu fiz. Fiz uma lista de todas as coisas que eu achava que estavam erradas com meu marido, para poder orar e pedir a Deus que as mudasse. E mal sabia eu que a minha atitude era o maior problema que nós tínhamos. Não faz muito tempo eu me sentei e fiz uma lista de todas as coisas que eu amo sobre o Dave. Todas as coisas que fazem dele quem ele é e as coisas que eu mais gosto nele ao longo desses anos. Talvez você precise fazer isso. Talvez esteja num relacionamento com alguém e precisa realmente se sentar e escrever fisicamente uma lista. Escreva uma lista das coisas que você aprecia sobre as pessoas em sua vida ou das coisas que você aprecia sobre o seu trabalho. Recentemente fiz uma pesquisa para uma mensagem, sabe? E eu descobri que 70% das pessoas odeiam o seu trabalho. Isso é terrível. E muito disso é provavelmente porque elas estão se concentrando no que há de errado. Talvez haja alguém que queira o seu trabalho, sabe? Isso não significa que seu trabalho seja perfeito, que você não possa querer um outro melhor. Mas posso dizer, a maneira como você sai de um trabalho é a maneira como entrará no próximo. E então, se você vai fazer outra coisa, você precisa pelo menos ser grato por ter tido outro emprego, mesmo que tudo nele não fosse perfeito. Deixe-me dizer, nós podemos sempre encontrar algo para agradecer. Mas quer saber? A carne, sem Deus, não é naturalmente grata. Sabe, ela não é. Eu posso dizer que a maioria de vocês não precisa tentar ser negativo. Isso é mole, sabe? Mas você vai ter que fazer um esforço para ser positivo. Eu amo o fato de podermos fazer as coisas certas de propósito. Não precisamos esperar sentir vontade de fazer o que é certo. Nós podemos fazer a coisa certa de propósito. Agora, eu quero começar com João 14, versos 7 a 9. Jesus disse, se tivessem me conhecido, se tivessem aprendido a me reconhecer, vocês também teriam conhecido meu Pai? De agora em diante vocês o conhecem e o tendes visto? E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Nos faça ver o Pai, isto é tudo que nós te pedimos, e nós ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu, agora ouça isso, eu estive com vocês durante todo esse tempo, e ainda assim vocês não me reconhecem nem me conhecem? Qualquer um que vê a mim, vê ao Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Acho que essa é uma das escrituras mais interessantes. Eles estiveram caminhando com Jesus, a maioria deles, talvez pelos 3 anos inteiros em que ele esteve na Terra. E quero dizer, eles viajavam com ele o tempo todo. Certamente eles deveriam conhecê-lo, mas ainda assim realmente não o conheciam. E sabe por que acho que não conheciam? Porque, mesmo na situação em que estavam, eles não se concentraram nas coisas certas. Hebreus 12:2, desviando o olhar de tudo aquilo que te distrai, olhando somente para Jesus. Quantas distrações você acha que o inimigo coloca em nossas vidas todos os dias? Quantas coisas você acha que ele nos dá para nos distrair do nosso propósito, nos distrair de sermos gratos, nos distrair da palavra de Deus? Sabe, em Marcos 4:19,
As escrituras neste contexto estão falando sobre como o semeador semeia a semente, que é a palavra de Deus. Bem, é isso que eu estou fazendo agora. Se você ligou a TV e talvez acidentalmente tenha se deparado com esse canal, talvez não, mas você pode pensar que foi. E agora eu estou semeando a palavra de Deus em sua vida. E a palavra de Deus, ela tem o poder de nos mudar. Ela tem o poder, sabe, as coisas que eu estou dizendo a você agora, tem o poder de transformar todo o seu dia. Se você realmente escutá-la. Mas Marcos 4,19 diz que o diabo envia distrações e preocupações e ansiedades para roubar a palavra. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra, algo que nos ajuda, que precisamos ir e pensar um pouco naquilo, meditar sobre aquilo, talvez precisamos estudar um pouco mais naquela área, e imediatamente o inimigo vai tentar te distrair. Quantas pessoas saem do culto ou de uma pregação na igreja e na manhã seguinte elas nem mesmo se lembram do que ouviram? Infelizmente é verdade. Sabe, você pode dizer, o sermão foi muito bom hoje. Bem, o que o pastor pregou? Eu não sei. E assim, nós não estamos prestando total atenção enquanto estamos lá. Ou nós esquecemos tão rapidamente que aquilo nunca tem a oportunidade de criar raízes. Em nossas vidas, precisamos estar enraizados e fundamentados na palavra, enraizados no amor de Deus. E a única maneira disso acontecer é meditando ou pensando sobre a palavra de Deus mais e mais. Tenha cuidado de não deixar o inimigo distraí-lo. Mesmo agora, quando você tenta me ouvir, há muitas distrações acontecendo em sua casa. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Aprenda a reconhecer e celebrar as coisas boas, em vez de constantemente sofrer excessivamente sobre as coisas ruins. E sabe, eu posso garantir que cada um de vocês tem mais coisas certas do que coisas erradas na vida. Mas se você tem alguns problemas muito grandes agora, isto pode ser tudo que você consegue enxergar. Quando se trata de nossos defeitos, cara, o diabo quer que nos concentremos no que há de errado conosco. Nunca me aconteceu de acordar pela manhã e o inimigo dizer para mim, antes de se levantar hoje, quero lembrá-la das suas boas qualidades. Mas se você estiver ouvindo o Senhor, Ele vai te dizer isso. Mas é difícil para nós até mesmo aceitar isso. É como se quase nos sentíssemos envergonhados às vezes em pensar que podemos ter boas qualidades. E eu já fiz isso também. Eu peguei um pedaço de papel e escrevi tudo o que eu acho que há de errado comigo. E então, escrevi todas as coisas que acho que estão certas. E quer saber, honestamente, eu tenho mais coisas certas do que erradas em mim. E essa lista continua mudando e eu continuo crescendo e crescendo, porque essa é a natureza de Deus em nossas vidas. Romanos 12:21 é, na verdade, uma das minhas escrituras favoritas na palavra de Deus. E ela é tão simples, ela simplesmente diz, nós vencemos o mal com o bem. Uau! Nós vencemos o mal com o bem. Então eu quero te encorajar a pensar nas coisas boas que você tem, falar sobre todas as coisas boas que você tem. O que ouvimos no noticiário? Más notícias, sabe? Eu até ouvi dizer, eu não sei se isso é um fato, mas eu ouvi que nas estações de notícias, se uma notícia é boa, eles dizem que não é notícia. E veja bem, eu acredito que, mesmo que haja muitas coisas ruins acontecendo neste mundo, sabe? Eu tenho a sensação de que ainda há mais coisas boas acontecendo do que as ruins. Mas não ouvimos falar. Nós não ouvimos falar das coisas boas que as pessoas fazem ou como as pessoas estão ajudando umas às outras. Precisamos nos concentrar nas coisas positivas. Se você realmente quer perturbar o plano do diabo para você, basta começar a ser positivo. Eu cresci numa casa muito negativa. Eu realmente fui ensinada, sim, ensinada pelo meu pai a ser negativa. Eu ouvia coisas do tipo, não espere algo bom acontecer porque você não ficará desapontado se não acontecer. Você não pode confiar em ninguém. Todo mundo quer tirar vantagem de você. E veja, isto se tornou minha raiz. Eu era tão negativa, eu era uma pessoa muito negativa. E sabe, se eu conseguir mudar, qualquer um pode mudar. E eu absolutamente não suporto a negatividade hoje em dia. Sabe, se você falar de algo que vai me irritar, é como, olha, se você quer ficar de mau humor o dia todo e não tem nada para falar a não ser tudo que há de errado, então, por favor, vá para outro lugar, porque eu prefiro não gastar o meu tempo com você.
Às vezes precisamos sentar e deixar as pessoas desabafarem e compartilharem seus problemas conosco. Isto faz parte de estar em um relacionamento com as pessoas. Mas se você tem amigos, isso é tudo que eles sempre querem fazer, então eu não os chamaria de amigos, porque na verdade o que estão fazendo é apenas sugando sua vida. O que Deus está fazendo é sempre maior do que qualquer coisa que o diabo esteja fazendo. Eu vou dizer de novo, o que Deus está fazendo é sempre maior do que qualquer coisa que o diabo esteja fazendo. Gálatas 5,16 pode ser bem esclarecedor para nós, porque ali fala sobre andar no Espírito. Mas eu digo, caminhe e viva habitualmente no Espírito Santo, responsivo e controlado e guiado pelo Espírito. Então você certamente não vai satisfazer os desejos e os anseios da carne, que é a natureza humana, sem Deus. E você diz, Joyce, por que isso é tão importante? Porque o que costumamos fazer é, em vez de nos concentrarmos em andar no Espírito, nos concentramos em tentar não fazer as coisas erradas que fazemos. Ei, ouça o que eu digo. Então, vou me levantar hoje, eu tenho esse e aquele problema, ou que seja, e eu como demais, ou eu como as coisas erradas, falo coisas que não deveria, então eu vou me levantar hoje porque eu amo a Deus e vou realmente tentar. Eu vou me esforçar muito para ser boa. Eu fico focada o dia todo em qual é o meu problema. Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Mas aqui diz que se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Veja, então o que isso significa? Que eu vou me apegar a Deus, eu vou ser grata, vou falar com Ele a respeito quão poderoso Ele é, no que eu creio que Ele pode fazer na minha vida. Eu realmente quero ser guiada pelo Espírito, então eu estou focada em ouvir dele, eu quero crescer no Senhor, e veja, se eu me concentrar nele, em vez de tudo que é de errado comigo, se eu me concentrar em ser guiada pelo Espírito, então eu não vou satisfazer os desejos da carne. Eles ainda podem estar lá, mas não vou satisfazê-los porque não é nisso que estou focada. Escrevi um livro há alguns anos chamado Crie Bons Hábitos e Livre-se dos Maus Hábitos. Eu dei esse título, em vez de dizer livre-se dos maus hábitos e crie bons hábitos, eu chamei de crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos, porque eu acho que o que nós fazemos é tentar nos livrar dos maus hábitos. Nós nos concentramos em nos livrar dos maus hábitos, e o que precisamos fazer é nos concentrar em criar bons hábitos. E enquanto desenvolvemos os bons hábitos, não haverá lugar em nós para os maus hábitos. Na verdade, o bem sempre vence o mal. Então, concentre-se nas coisas que você sabe que você tem talento. Não passe 80% do tempo tentando ser forte em duas áreas onde é fraco. Sabe, se você é tipo número 1 em uma área numa escala de 1 a 10, talvez você seja 1 ou 2 numa área. Se você concentrar toda a sua força nisso, você pode chegar a ser um 4 um dia, mas você nunca será um 10. No entanto, se você tem uma habilidade, um dom verdadeiro, e na escala você é nota 7, se você se concentrar nisso, pode chegar a um 10, entende? Então não se concentre nas coisas erradas da sua vida. Não faça isso. Agora, Lucas capítulo 15 é a história sobre o filho pródigo. E o que eu acho interessante sobre isso é, sabe, aquele garoto cometeu alguns erros muito ruins. Ele desperdiçou o dinheiro do pai, viveu uma vida promíscua, ele simplesmente não foi uma boa situação, sabe? E ainda assim, quando o filho pródigo voltou para casa, agora vamos pensar nisso. O pai se concentrou na única coisa boa em toda aquela situação, sabe? O meu filho voltou para casa. Não é incrível? Ele não disse assim, bem, como você vai se comportar no futuro? Antes de abrir o meu coração para você de novo, quero saber se você fará a mesma coisa. Não sei se posso confiar em você de novo. Ele não levou em conta tudo que o garoto tinha feito de errado, mas o que ele disse foi, vamos comemorar, vamos fazer uma festa. Então quero falar com você um pouco sobre ter um pouco mais de celebração em sua vida. Eu acho que não devemos ser como o irmão mais velho. Veja, o irmão mais velho, ele não foi à festa, ele disse, eu não vou a esta festa. O pai implorou para que ele entrasse, ele disse, não, eu não vou entrar. Mas finalmente entendi, Deus vai fazer uma festa, quer eu entre, quer não. Amém?
Acho que nós não celebramos o bastante em nossas vidas. Vamos pegar um aniversário, por exemplo. Quantas pessoas, talvez tenham 42, 43, 58, e seja lá o quanto for, e elas dizem, ah, não, é só, meu aniversário não é grande coisa. Bem, eu quero fazer uma pergunta. Se nós olharmos tudo o que nós fazíamos para celebrar o aniversário de um aninho de uma criança, veja, nós compramos o bolo, nós compramos os balões, convidamos todo mundo, nós não nos importamos se eles esfregam o bolo no cabelo, se esfregam no rosto, se deixam cair no chão. Nós estamos celebrando o aniversário de um aninho do nosso filho. Bem, se Deus te manteve vivo por 42 anos, vamos lá. Então, muito mais nós devemos celebrar. Só não podemos comer o bolo por causa das calorias que tem nele. Nós não podemos jogar o bolo no chão porque temos que limpar tudo. E tudo que fazemos é pensar no que vai acontecer. Então, sabe, a festa dá muito trabalho. Estamos muito ocupados para celebrar esses dias. Nós não temos tempo para comemorar nada. Quer saber? Eu decidi, desde quando Deus me deu esse ensinamento há alguns anos, no meu aniversário de hoje em diante, não vou comemorar só um dia, vou celebrar uma semana. Sabe, é meu aniversário, estou tão empolgada por estar viva mais um ano, que vou levar uma semana inteira para superar toda esta empolgação, sabe? Amém? O irmão mais velho só se concentrou no que o garoto tinha feito de errado. Ele não quis ir à festa. Mas o pai disse, uma coisa boa aconteceu. O meu filho está de volta. Façamos uma festa. Sabe, Deus ele ordenou aos israelitas que celebrassem as vitórias com festas que duravam vários dias. Agora, acho que há algo aqui para se ver. Aqui era o Antigo Testamento, quando eles viviam sob a lei. O que não era tão divertido. Agora, nós temos um novo pacto com Jesus, um pacto da graça. E se eles foram ordenados a celebrar, então o quanto nós devemos celebrar? Vejamos algumas das coisas que eles foram ordenadas a celebrar. E eles fizeram isso fazendo festas. O primeiro dia de celebração registrado foi o sábado, que foi a celebração da criação, um descanso ao final de uma semana de trabalho. Pergunto, quantas pessoas realmente pensariam em tirar um dia de folga só para comemorar? Passou mais uma semana, Senhor. Eu não vou passar o dia inteiro trabalhando hoje e sendo infeliz. Eu vou achar algo para me alegrar, eu vou descansar, eu vou fazer uma festa para mim mesmo. Vou celebrar. A Páscoa era uma festa e um tempo de celebração, lembrando como Deus havia libertado seu povo do anjo da morte, quando todos os primogênitos foram mortos como julgamento sobre Faraó. O que aconteceria se tomássemos um dia, ou talvez 4 vezes no ano, só para lembrar de todas as grandes coisas que Deus fez por nós em nossas vidas? E dizer, Senhor, eu vou fazer um dia de celebração só para lembrar de todas as coisas boas que você fez por mim. Muitas vezes nos lembramos do que devemos esquecer, esquecemos do que devemos nos lembrar. Lembramos das coisas que eram dolorosas, lembramos do passado quando criança, nos lembramos de... E então nós não lembramos de todas as coisas grandes que Deus fez por nós em nossas vidas. Sabe, Dave e eu, nós gostamos muito de, se estamos almoçando algo assim, falar sobre os primeiros dias desse ministério e da fidelidade de Deus e as pequenas coisas e grandes coisas que nós ouvimos fazer por nós. Algumas das minhas memórias mais preciosas e coisas que me aproximaram mais de Deus são algumas das pequenas coisas que Deus fez por mim. Pareciam pouco para outras pessoas, mas eram enormes para mim. Lembro-me de uma coisa em particular. Não tínhamos quase nenhum dinheiro, eu tinha largado o emprego para me preparar para o ministério, estudando a palavra, e realmente tínhamos mais contas do que renda, então, literalmente, tudo o que precisávamos, tínhamos que pedir a Deus por isso. E, na verdade, era uma grande oportunidade para crescer na fé, mas naquela época eu via como um problema. E eu me lembro de uma vez estar precisando de pratos novos. E sabe, eu ainda tenho diário em casa, sabe, onde há 38 anos escrevi naquele diário
Senhor, preciso de alguns pratos novos e panos de prato. Você me enviaria? Você me daria uma dúzia de pratos novos? Agora, imagine a minha alegria quando algumas semanas depois, uma senhora que foi à nossa igreja tocou a campainha. Me perguntei o que ela está fazendo aqui. E ela parecia um pouco nervosa. Ela disse: espero que você não pense que estou louca, mas senti muito forte que Deus queria que eu lhe trouxesse alguns pratos novos e panos de prato também, sabe? Então eu fiquei... Eu acho que ela pensou que era louca de tão empolgada, sabe? E quer saber? A algumas pessoas você nem pensaria em pedir a Deus para lhe dar pratos novos, sabe? E aqui está a coisa que você precisa entender, é que Deus se importa com tudo o que lhe diz respeito. E não existe nada em sua vida que você não possa falar com Deus. Mas em vez de se concentrar em tudo o que está errado em sua vida agora, por que você não tira um dia, ou 1 hora, ou 30 minutos e apenas se lembre de algumas das grandes coisas que Deus fez por você em sua vida? Quer saber, se você está tendo um dia ruim, estou lhe dizendo algo que pode mudar o seu dia. Se há coisas que podemos fazer para tornar nosso dia melhor, então por que não fazê-lo? Por que ficar sentado e ser infeliz quando há uma resposta para sua miséria? A festa do pão sem fermento começou imediatamente após a Páscoa. Às vezes eles faziam festa após festa, nem faziam pausa entre as festas, celebrando a saída dos israelitas do Egito. E então vinha o banquete das primeiras frutas, uma celebração na época da colheita da cevada, para lembrar as pessoas como Deus havia providenciado para elas. Alguém aqui nesta sala hoje se lembra de uma época em que Deus providenciou para você? Quando você pensou, de jeito nenhum isso não vai funcionar? E ainda assim Deus providenciou para você. Da próxima vez que for almoçar com um de seus amigos, em vez de reclamar do seu problema atual, por que não falar sobre isso? Diga, sabe, eu me lembro de uma época em que... Vamos dizer coisas boas para as pessoas. E então a festa da Páscoa vinha em seguida, e era um dia de ação de graças pela colheita que Deus trouxe em suas vidas. A festa das trombetas era a próxima. Uma festa de um dia expressando alegria e ação de graças a Deus. Eu tenho certos dias, nem sempre é o mesmo dia, mas tem dias em que toda a minha oração é focada em dar a Deus graças, sabe? Eu faço listas. Tenho tentado recentemente, fica desafiador, fazer uma lista das 10 coisas todos os dias pelas quais sou grata. Mas tudo na lista tem que ser algo novo. Sabe o que eu me vi agradecendo a Deus esta manhã? Algo pelo qual nunca agradeci. Lhe agradeci pelas cores. Enquanto eu caminhava observando o céu azul, as árvores verdinhas e, sabe, as casas são pintadas de cores diferentes, eu pensei, uau, Deus, obrigada por estas cores lindas. Quão chata seria a vida se tudo fosse de uma cor só? Ainda que fosse a minha cor favorita. Quão chato isso seria? Muito menos se tudo fosse em preto e branco. Ei, eu me lembro de quando a TV era em preto e branco. Cara, nós pensamos, nossa, que upgrade quando conseguimos alguma cor. E sabe o que eu acho? Acho que muitos de vocês têm muito mais cor na sua vida. Vamos lá. Acho que muitos de vocês têm muito mais cor na sua vida do que estão vendo. Não deixe o inimigo roubar a celebração de você. Essas pessoas nem sequer um dia consideraram não manter aquelas festas porque foram ordenadas a fazê-las. E sabe, eu acho que eu poderia dizer e até garantir que eu acredito que Deus está dizendo isso para nós hoje. Eu ordeno que você comece a comemorar. Eu ordeno que você comece a pensar no que você tem em vez do que você não tem. Eu ordeno que você se lembre das coisas boas que eu fiz por você. Porque não tomamos uma decisão de que nós vamos absolutamente fazer o máximo que nós pudermos fazer, sabe? Para dar o máximo de boas notícias para as pessoas. Senhor, eu oro para que nos ajude a não sermos negativos, a não estarmos sempre nos focando nas coisas negativas da vida. Ajuda-nos a aprender a celebrar todas as coisas boas que você faz e falar sobre elas e focar nelas. A atitude é tão importante, Senhor, nos ajude.
Não perca o seu destino por tentar manter as pessoas ao seu redor felizes, porque sabe o que vai descobrir? Se fizer amigos por tentar agradá-los, terá que mantê-los da mesma forma que os conseguiu. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por você tirar um tempo para estar comigo. Eu sei que seu tempo é muito precioso, então aprecie o que você o gaste com a palavra de Deus. Nos últimos 2 dias eu tenho falado sobre maneiras de aumentar a sua felicidade. E sabe, eu vou finalizar isso hoje, mas não significa que as coisas que eu disse são as únicas maneiras de aumentar a sua felicidade, mas foram as que eu tive tempo de abordar. E nós falamos sobre aumentar a sua felicidade apenas crendo corretamente no que Deus diz, em vez do que o mundo diz. Falamos sobre viver um dia de cada vez. E nós falamos sobre manter a paz na nossa vida e sobre como fazer isso. E hoje eu quero falar sobre uma das maneiras de aumentar a sua felicidade, que é não permitir que outras pessoas controlem sua vida. Porque nós devemos agradar a Deus e não agradar aos homens. Eu acho que não há nada pior do que viver sua vida de uma forma onde você vive para fazer todo mundo feliz, mas você mesmo fica infeliz porque não crê que realmente está fazendo o que na verdade deveria estar fazendo. E sabe, nós temos que aprender a dizer sim se nosso coração está dizendo sim. Muita gente diz sim enquanto o coração grita não. Seja guiado pelo Espírito, não guiado por outras pessoas. Seja alguém que agrada a Deus e não que agrada as pessoas. Romanos 12, verso 2 diz: não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Agora, estamos falando aqui de ser conformado versus ser transformado. E conformado significa ser semelhante em forma ou caráter, cumprir, se comportar de acordo com os padrões e costumes vigentes. Isso literalmente significa agir como todo mundo age e fazer o que todo mundo faz. Transformar, no entanto, é o que Deus faz por nós. Isso significa alterar significativamente a aparência, mudar a natureza, a função ou a condição, ou converter. Veja, costumamos dizer quando recebemos a Cristo como Salvador que nos convertemos, que estamos virando as costas para o modo de vida, nos voltando para outro modo de vida. Mas essa não é a maneira que as pessoas querem que vivamos, é a maneira como Cristo quer que vivamos. Ele nos diz como viver em sua palavra. Você gosta de agradar as pessoas? Queremos que as pessoas fiquem satisfeitas conosco. Não há nenhum de nós que queira que ninguém goste de nós. Queremos que as pessoas fiquem satisfeitas conosco. E a Bíblia, por um lado, diz para vivermos, para agradar as pessoas. Mas isso não se sustenta como verdade se agradar as pessoas significar que não estou agradando a Deus. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1, verso 10, que se ele estivesse tentando ser popular com as pessoas, então ele não teria sido um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu posso te dizer que quando Deus me chamou para o ministério, há mais de 40 anos, se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não estaria no ministério hoje em dia. Porque muitas pessoas viraram as costas para mim, meus amigos, parte da família. Eles achavam que eu não estava fazendo a coisa certa. E não era comum naquela época que mulheres tivessem um ministério, mas eu sabia que Deus tinha me chamado. Olho para trás agora e penso, não sei como tive coragem de virar as costas para tudo e todos, mas eu estou realmente feliz por Deus ter me dado a graça de fazer isso, porque eu teria perdido uma grande oportunidade se eu tivesse feito o que achava que precisava fazer para agradar as pessoas. Entretanto, isso não significa que eu nunca tive problemas em agradar as pessoas, porque mesmo depois que eu fui para o ministério, sabe? Eu tive que tomar a decisão de pregar e ensinar o que sentia que Deus me dizia para ensinar e pregar, mesmo que nem sempre isso fosse agradável a todas as pessoas. As pessoas gostam de ouvir mensagens felizes, mas nem sempre gostam de ouvir mensagens que trazem correção para suas vidas. E Deus, Ele chamou-me para me inclinar mais para esse lado da correção do que ficar sempre pregando e ensinando o que chamo de mensagem de sobremesa, mensagem feliz que
faz todo mundo se sentir bem, precisamos das duas coisas, mas a palavra de Deus deve trazer correção para nós, para que nós saibamos como podemos progredir na nossa vida. A menos que tenhamos sucesso em ser nós mesmos, nós nunca seremos verdadeiramente felizes na vida. Eu quero fazer uma pergunta. Quem são eles? É incrível quantas vezes dizemos, bem, eles dizem, eles acham, e nós acabamos usando qualquer penteado que eles dizem que nós devemos usar no momento, ou qualquer estilo de roupa que eles dizem que devemos usar. Não podemos permitir que... I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Que eles comandem nossas vidas. Eu percebi um dia que permitimos que eles governem nossas vidas e nem sabemos quem são eles. Precisamos ser guiados pelo Espírito e não guiados pelas pessoas. Sabe, o meu marido tem 80 anos agora. E ele tem um Mustang, um carro de marcha manual, que ronca quando ele tira para fora da garagem. Agora, eu me lembro de dizer a ele uma vez, quando ele queria comprar um carro esportivo, isso quando ele era consideravelmente mais jovem do que agora, eu me lembro de dizer a ele, Dave, você não precisa de um carro esportivo? Você é um homem casado, um pai de família, você é um homem mais velho agora e você é um ministro. E esse não é o tipo de carro que um ministro deve dirigir, Dave. Não sei o que eles vão pensar sobre isso. E ele disse, eu não me importo com o que eles pensam. Eu vou dirigir o carro que eu gosto. Bem, acredito que esta seja a decisão certa a tomar. Não significa que nunca devemos importar com o que as pessoas pensam sobre algumas coisas. Existem padrões que devemos viver para que as pessoas não nos julguem nem nos critiquem. Mas, honestamente, se você deixar que outras pessoas governem sua vida, haverá sempre alguém que tenha uma opinião sobre o que você faz, não importa o que seja. Precisamos recusar a nos curvar a tudo isso. Sabe, Satanás, quando estava no deserto tentando Jesus por 40 dias e 40 noites, isso está registrado em Lucas 4, ele disse, se você se curvar e me adorar só uma vez, eu te darei todos esses reinos. Bem, o diabo sempre nos diz que é só uma vez. Bem, Jesus, é claro, não se curvou. Então Deus veio e o livrou e nós sabemos que Satanás não impediu de ter nada do que Deus queria que ele tivesse. Mas há um grande exemplo em Daniel capítulo 4. O rei naquele tempo tinha decretado uma lei que todos tinham que se curvar diante de uma imagem de ouro que ele havia feito, sabe? Bem, a Bíblia não menciona, mas eu imagino que era uma imagem dele mesmo. Mas fosse o que fosse, todos do reino deveriam se curvar quando a vissem. Bem, Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel, eram homens de Deus. Então eles se recusaram a se curvar. E assim, o que a lei dizia era que qualquer um que se recusasse a se curvar seria jogado em uma fornalha ardente. Então Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se curvar e com certeza eles foram jogados na fornalha ardente. E a Bíblia diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. Bem, adivinha, o rei olhou para a fornalha e disse, espere, nós jogamos 3 homens lá, amarrados. Eu vejo 4 homens soltos, andando lá dentro. Bem, o 4º homem na fornalha, é claro, nós sabemos que era Jesus. Eu amo o fato de que eles entraram amarrados, mas eles saíram soltos. E sabe, às vezes, até mesmo os problemas que passamos se tornam aquilo que acaba nos fazendo livres.
Bem, eles acabaram sendo promovidos e o rei ficou muito impressionado ao ver que eles não morreram na fornalha. E eu amo que a Bíblia diz que quando eles saíram, eles nem cheiravam a fumaça. E você pode ler essa história no livro de Daniel, no capítulo 4. Ou melhor, Daniel capítulo 3, desculpe. E então, eu acredito que é assim conosco também. Não importa o que nós passamos na vida, se nós seguirmos a Deus e não as pessoas, se não nos curvarmos às exigências das pessoas, se sabemos que o que querem que façamos é errado, então sairemos do problema que talvez tenhamos que passar e nem ficaremos com cheiro de fumaça. Não haverá nenhuma evidência na nossa vida de que nós passamos por aquilo que nós passamos. É muito importante não se curvar. Mordecai não se curvou ao ímpio Amã e acabou sendo promovido. E temos exemplos atrás de exemplos na palavra de Deus. Eu mencionei as Escrituras sobre Paulo, onde ele disse: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, então eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não perca o seu destino por tentar manter as pessoas ao seu redor felizes, porque sabe o que vai descobrir? Se fizer amigos por tentar agradá-los, terá que mantê-los da mesma forma que os conseguiu. E um dia você vai se cansar disso. E se você não agradar a eles, então você vai descobrir que não eram realmente seus amigos, porque eles te abandonarão mais rápido do que você imagina. Temos que tomar a decisão de não deixar as pessoas controlar nossas vidas. Elas ficam felizes se fizermos tudo o que elas querem que façamos, mas nós acabamos entregando a nossa alegria. Os manipuladores e controladores são sempre aqueles que te decepcionam quando você precisa deles. Então lembre-se, não deixe que eles te controlem. A próxima coisa que há... Acho que aumentará a sua felicidade é realmente entender o que é a graça. Agora, sabemos que somos salvos pela graça, Efésios 2, 8 e 9 diz, pois é pela graça que vocês foram salvos, através da fé. Isto não vem de vocês, isto é um dom de Deus. Você sabia que a forma como fomos salvos é a mesma forma que nós devemos viver a nossa vida? A graça é um favor imerecido. Deixe-me dizer, ela é muito mais do que um favor imerecido. A graça é o... poder é o poder do Espírito Santo que nos ajuda a fazer as coisas. Eu orei para que Deus me desse a graça de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, para gravar esses programas e, sabe, ultimamente nós não podemos sair e fazer conferências com as pessoas, então eu tenho que falar através dessas câmeras e Deus está me dando a graça e a habilidade de fazer isso. Tudo que nós fazemos, se fizermos pela graça, será muito mais fácil do que se tentarmos fazer por nossa conta própria. Nunca saia por conta própria e tente fazer algo. Isso se chama obras da carne e eu as chamo de obras da carne que não funcionam, sabe? A nossa energia gasta tentando fazer o trabalho de Deus. Mas a graça é o poder do Espírito Santo vindo até nós, gratuitamente nos permitindo fazer
o que precisa ser feito com tranquilidade. Eu vou repetir. A graça é o poder do Espírito Santo vindo até nós, livremente, que nos permite fazer o que for preciso fazer com tranquilidade. Sabe, na Bíblia, o óleo, ele é uma representação do Espírito Santo. E você sabe que toda máquina, se for bem lubrificada, funcionará melhor. E assim podemos dizer que temos que ser lubrificados na nossa vida. Então seremos capazes de nos mover livremente e fazer as coisas que Deus quer que façamos. Tiago capítulo 4, verso 6, escrituras que realmente foram muito impactantes na minha vida sobre a graça. Porque há muitas coisas que não podemos fazer e que só Deus pode fazer. Uma das coisas que eu mais me encontrava fazendo era tentar mudar a mim mesma, sabe? Depois que entrei num relacionamento sério com Deus e comecei a estudar a palavra, eu estava buscando vários ensinamentos, ouvindo várias mensagens, e eu comecei a perceber que eu tinha problema e que tudo que era um problema na minha vida não era culpa de outras pessoas, sabe? E então parecia que cada mensagem que eu ouvia era algo que eu precisava mesmo. E eu sabia que, sabe, eu falava coisas que eu não deveria falar, eu pensava coisas que não deveria pensar, eu nem sempre tratava as pessoas da maneira que eu deveria tratar. Eu era egoísta e então parecia que cada mensagem que eu ouvia eu precisava e concordava com ela. E então eu ia para casa e tentava mudar-me. Mas o que eu estava fazendo era deixar Deus de fora da equação. O que eu deveria ter feito era dizer, Pai, eu concordo plenamente, eu sou culpada disso, me perdoe por favor e muda-me. Agora, não significa ir para casa e não fazer absolutamente nada, mas o que eu tinha que fazer é qualquer que fosse o meu problema, digamos que a minha boca fosse o meu problema. Então, a parte que Deus me dava era estudar a respeito dessa área na Bíblia, estudar, e então orar, e me apoiar em Deus e confiar nele para mudar-me. Agora ouça isso. Em Tiago 4, 6, na amplificada, mas ele nos dá cada vez mais e mais graça, o poder do Espírito Santo, para enfrentar essa tendência maligna e a todos os outros plenamente. É por isso que Deus, ele disse que se coloca contra os orgulhosos e os arrogantes, mas ele dá graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes para recebê-lo. Gostamos de fazer as coisas sozinhos, porque se as fizermos sozinhos, então podemos levar o crédito. Mas Deus quer que nós saibamos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Em João capítulo 15 diz, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso significa que nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar com todas as coisas que nós fazemos. E eu aprendi isso de uma forma profunda. Eu estava afundada nas obras da carne, tentando mudar o Dave, tentando mudar os meus filhos. Sabe, o Dave gosta de esportes e eu cresci numa casa onde ninguém gostava de esportes e assim eu realmente não tinha nenhum gosto particular por esportes e ele gosta de qualquer coisa que role ou salte. Ele gosta de futebol, beisebol, golfe, boliche, tênis e por aí vai. E eu não queria que ele gostasse dessas coisas, eu queria que ele gostasse do que eu gosto. Agora, eu fico feliz de poder dizer que isso aconteceu há mais de 40 anos, antes de eu ter muito da palavra de Deus em mim. Então eu ficava sempre tentando mudá-lo. Eu tentava fazê-lo não gostar dessas coisas. E não funcionou. Quanto mais tentamos fazer as pessoas fazerem o que queremos que elas façam, então mais elas não vão gostar de nós e vão se sentir pressionadas por nós. E honestamente, muitas dessas coisas de pessoas tentando mudar. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Pessoas é o que mais faz com que divórcios aconteçam. Eu ficava tentando mudar meus filhos, tentando mudar a mim mesma, tentando fazer o ministério crescer.
Eu ficava tentando. E ficava frustrada o tempo todo. E, finalmente, coloquei uma placa na minha geladeira que dizia: obras da carne são iguais à frustração. E eu sabia que toda vez que ficava frustrada era porque eu estava fazendo as obras da carne sem a ajuda de Deus, tentando fazer algo acontecer na minha vida. Mas lembre-se, a graça é como aquele óleo do Espírito Santo. E isto significa que eu posso orar para que Deus mude o que acho que precisa ser mudado. Posso fazer isso com humildade. Em vez de dizer: Deus, preciso que você mude o Dave, eu posso dizer: Deus, eu gostaria que trabalhasse com o Dave nesta área, mas eu sei que eu tenho muitos problemas também, e então eu preciso que me mude. Vou permitir que lide comigo sobre mim, e eu vou permitir que você lide com o Dave sobre o Dave. Então se torna tão fácil permitir que Deus faça as coisas que só Ele pode fazer em você, enquanto nós fazemos o que podemos fazer. Em Gálatas capítulo 3, os 3 primeiros versos, ele diz: ó tolos Gálatas. Isto é Paulo escrevendo para os Gálatas. E Gálatas é um livro que fala muito sobre a graça e fala muito sobre a carne também, sabe? É sobre a lei versus a graça. Ó tolos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Diante de seus olhos, Jesus Cristo foi claramente incriminado e crucificado. Eu gostaria de saber apenas uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou por crerem no que vocês ouviram? Bem, é claro, eles haviam recebido o Espírito Santo, receberam Cristo porque creram na palavra de Deus e a receberam. A palavra acreditar significa receber e a palavra receber significa acreditar. Será que vocês são tão tolos que, tendo começado por meio do Espírito, vocês agora vão terminar pela dependência da carne? Bem, quando eu li isso, eu vi que era exatamente o que eu estava fazendo. Eu recebi a salvação pela graça, sabia que isso não tinha nada a ver comigo, eu não poderia salvar a mim mesma, tudo que eu poderia fazer era confiar em Deus inteiramente e clamar por sua misericórdia. Mas então, assim que eu nasci de novo e comecei a entender as coisas que precisavam mudar na minha vida, em vez de me apoiar totalmente em Deus e pedir a Ele para fazer o que só Ele podia fazer, eu tentava mudar a mim mesma. Eu era miserável o tempo todo porque eu estava nas obras da carne. E graça significa o que concede prazer ou deleite. Então é lógico que nós não vamos ser realmente muito felizes, sabe? Se não soubermos fazer tudo o que fazemos pela graça de Deus. Todos os dias, ore para que Deus te ajude em tudo que você faz. Eu uso lentes de contato e todas as manhãs oro: Deus, me ajude a colocar essas lentes direito. Porque teve manhãs que tive que tentar colocar 4 vezes, mas agora consigo da primeira vez, sabe? Eu creio muito mesmo em me apoiar e confiar em Deus em tudo o que nós fazemos. Eu nunca subo no púlpito para compartilhar a palavra sem me apoiar totalmente em Deus, porque eu sei que não vai ser bom só porque eu já fiz isto várias vezes. Sei como me levantar e falar na frente das pessoas, mas preciso ter a unção de Deus nisso. Precisa ter sua unção e seu poder para que signifique alguma coisa para você. Então vamos aprender tudo o que pudermos sobre a graça de Deus e que vivamos debaixo dessa graça. E a última coisa que terei tempo para falar com você hoje é sobre como se dar bem com as pessoas. Uau, essa é realmente grande. Há 4 coisas que você precisa entender sobre as pessoas. Primeiro, precisamos das pessoas. Não gostamos de pensar que precisamos, gostamos de pensar que não precisamos, mas nós precisamos delas. Elas nem sempre são fáceis de conviver. A maioria das pessoas com quem lidamos não são como nós. Eu tenho um livro do John Northberg, cujo título é Eu gostaria muito mais de você se você fosse mais parecido comigo. Ou eu gostaria mais de você se você fosse muito mais como eu, ou algo assim, eu não tenho certeza. E então o principal sobre lidar com as pessoas é que nós temos que ser muito generosos com o perdão e não ficarmos facilmente ofendidos. Vou ler estas 4 coisas de novo. Precisamos das pessoas. Elas nem sempre são fáceis de se conviver. A maioria das pessoas com quem lidamos não são como nós somos. Ao lidar com as pessoas, devemos ser generosos com o perdão e não ficarmos facilmente ofendidos. Sabe, as pessoas são uma parte importante da nossa vida.
Nós lidamos com as pessoas continuamente. E uma das coisas que eu descobri é que nem todo mundo é como eu e não é certo que eu espere que elas sejam como eu sou, porque Deus, quando nos forma no útero, Ele dá a cada um de nós um temperamento. Então, a nossa... personalidade se desenvolve de acordo com o nosso temperamento dado por Deus e de acordo também com as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, muitas delas nos primeiros anos de vida. A nossa personalidade pode ser mudada como Deus trabalha conosco, mas sabe, o nosso temperamento ele sempre vai ser o mesmo. As pessoas são motivadas por coisas diferentes. Eu sou motivada pela realização, o meu marido é motivado pela paz. Eu conheço pessoas motivadas pela diversão. Eu tenho uma filha motivada pela organização. Se você der a ela algo para organizar, ela faz uma lista e um plano e ela fica feliz. Eu tenho outra filha que fica feliz se ela pode ter paz. O Dave é assim, dê paz a ele, ele fica feliz. Bem, eu sou motivada pela realização e é uma coisa boa eu ser assim, porque eu tenho muito a realizar na minha vida. E sabe, é tão bom para mim quando eu finalizo um livro que eu estou escrevendo ou... Como hoje, quando eu terminar de gravar o meu programa de TV, eu vou me sentir muito bem porque eu vou saber que eu realizei algo. Bem, sabe, no começo eu esperava, eu queria que o Dave fizesse o que eu fazia. Eu achava que às vezes ele era preguiçoso, despreocupado, não se importava. Na verdade, ele era exatamente o que eu precisava, porque se nós dois fôssemos como eu sou, nós brigaríamos como cão e gato o tempo todo. Uma vez eu estava reclamando de como ele era despreocupado, ele me disse, é melhor você ficar feliz por eu ser do jeito que sou, porque se eu não fosse, você com certeza não estaria fazendo o que faz. O Dave é muito confiante, ele sabe quem ele é em Cristo, e ele não se sente nem um pouco ameaçado por eu ficar sempre mais à frente do ministério e ele ficar nos bastidores. Mas se ele tivesse uma outra personalidade que não fosse esta, ele não teria sido capaz de lidar com isso. E Dave, ele não é nem um pouco inseguro sobre eu ter a posição que eu tenho e ele fazer o que ele faz. Então, deixe-me dizer que Deus coloca as pessoas na sua vida que são as que você precisa muito mais vezes do que você imagina. Então, você tem que parar de tentar mudá-las. Deus vai colocar pessoas na sua vida que têm pontos fortes onde você tem fraquezas e as que têm fraquezas onde você tem pontos fortes. Então, perdoe. Não se ofenda facilmente, aprenda a apreciar as pessoas que você tem em sua vida e faça o melhor que você puder para se dar bem com elas.